pouquinho. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Que estejamos receptivos às bênçãos dessa casa. Corrigir o microfone aqui. Essa luz aqui, se quiser apagar para ficar mais confortável a leitura aqui da frente, sabe? Né? Melhorar o som. É uma grande alegria estar aqui com vocês na quinta-feira. Eu sempre falo aqui no domingo, na chácara, segunda-feira. E aqui já faz um bom tempo que a gente não tem essa experiência, né? Mas o tema que eu vou falar aqui hoje, ele já é conhecido, o Dejair já ouviu, o seu Nelson já ouviu, o Ricardo já ouviu, o Meire, o Júnior também, que já até filmou, né? Mas eu vou fazer uma pincelada genérica, porque esse tema Missão Educadora dos Pais é um tema vasto e fascinante, né? E ele provoca sempre a necessidade da gente estar aí buscando coisas, redescobrindo coisas que ainda não foram descobertas, né? Porque trazer ideias novas é muito difícil, né? Assim, algo que seja muito inovador, porque mal ainda conseguimos assimilar as ideias que estão aí à tona, né? O tempo inteiro em nossa vida. Eu pedi para apagar a luz porque consegue ver melhor aqui os títulos. Não precisa? Bom, vamos fazer, vocês que sabem, fique à vontade. Fique à vontade. Mas vamos lá, vamos continuar com o tema aqui. Missão Educadora dos Pais. Essa imagem aqui é uma imagem bastante futurista, né? Da realidade, dos seres da Terra. Um dia olharemos para frente e veremos somente a luz, né? Deus criou a família com o objetivo de que, ao exercitarmos o amor num grupo reduzido de pessoas, futuramente estaríamos mais preparados, né, para amar a humanidade toda, né? O orador espírita Benjamin Teixeira, ele diz que até um certo momento no nosso estágio evolutivo, nós temos uma relação padronizada com as pessoas, um amor diferenciado. Existem dois padrões básicos de afeto: o amor diferenciado e o amor indiferenciado. O amor diferenciado é o amor por pessoas, né? Por determinadas pessoas. Eu amo minha esposa, meu marido, meu filho, meu irmão, tá? Já o amor indiferenciado é o amor que não faz diferença. É o amor pela humanidade, o amor que Jesus Cristo exercitou aqui na terra, tá? Ainda estamos mais na esfera do gostar do que na esfera do amar, tá? Então, por isso que o nosso ciclo de amizade, de amor, está restrito apenas à família, né? E bom sinal se conseguirmos já amarmos as nossas famílias, né? Os nossos familiares. Então, o tema aqui hoje vai ficar praticamente restrito a essa ideia: a missão educadora dos pais, que é a sua principal missão. Eu vou ler um texto para vocês aqui, e depois vamos tentar, assim, muito rapidamente, identificar em que época esse texto encaixa, tá? A época mais adequada para esse texto. E o texto diz assim: esta juventude está podre no mais profundo do ser. Os jovens são maliciosos e preguiçosos. Jamais serão como a juventude do passado. A juventude de hoje não terá condições de sustentar a nossa herança cultural. Alguém arrisca um período para esses dizeres? Meire, arriscaria? Oi? 60. Os hippies, né? Surgiram lá os hippies, os cabeludos, né? As roupas esquisitas, né? Até então a gente ia nos bailinhos aí de terno, gravata, né? Aí apareceu o sujeito com cabelo comprido, né? Sandália, todo despojado. Eu faço essa pergunta em algumas palestras que eu já fiz, e o pessoal fala que serve para qualquer época.
Esta juventude está podre no mais profundo do ser. Os jovens são maliciosos e preguiçosos. Jamais serão como a juventude do passado. A juventude de hoje não terá condições de sustentar a nossa herança cultural. Nós... Ah, sim. É, verdade. Você entregou. Lendo esse texto, dá até uma certa revolta na gente. Fala, pô, esse sujeito está completamente equivocado. Porque realmente tem uma juventude engajada. Conheço muitos jovens que estão compromissados com a sua evolução. São dedicados ao trabalho, ao estudo, ao trabalho no bem. São estes jovens o esteio da família. São eles que sustentam moralmente os pais, que são muito mais jovens espiritualmente do que eles. Mas a gente sabe também que tem um outro lado. Eu desenvolvo um trabalho social e tenho contato com muitos jovens, e que esse texto enquadra perfeitamente com eles, tá? Esse texto foi encontrado num vaso de barro, numa escavação na antiga Babilônia, 1100 anos antes de Cristo. Então a gente vê que a preocupação com os jovens não é atual, né? 1100 anos antes de Cristo, alguém deixou escrito que, se dependesse da juventude daquela época, a humanidade estaria comprometida, né? Mas a história da criança na mão do adulto não é muito fácil não, tá? Não é um pleno jardim da infância. Vou passar aqui para vocês muito rapidamente um pouco da história da humanidade, tá? Um pouco da história da infância, porque na época da caverna, o papel dos pais, bem antes daqueles dizeres, nas cavernas, o papel dos pais, da mãe e do pai, era garantir a sobrevivência do filho. Feito isso, estaria cumprida a sua missão. Meu Deus. Na Idade Média, até o século XVIII, filho era considerado posse dos pais e podia ser ignorado e maltratado à vontade. Essa história relata essa época que crianças morriam de fome, tá? Crianças morriam doentes porque os pais não queriam, achavam desperdício gastar dinheiro com remédio, com medicação, né? Então, tanto é que nessa foto, se vocês conseguirem ver, esta criança está observando os adultos comerem e ela está ali mendigando, né? Então vocês devem lembrar, os nossos avós contavam, né, que os nossos bisavós era quem se serviam primeiro na mesa. Vocês lembram disso? Né? Não tinha direito a nada. A criança não podia participar da vida do adulto, tá? No século XX, até o século XX, os pais eram aconselhados a não demonstrar amor pelos filhos, tá? Essa relação adulto, jovem, criança sempre foi conflituosa aqui na Terra, sempre foi conflituosa, né? A Roda dos Expostos, ela foi criada em 1825 e foi extinta em 1961. Foi criada pela Irmandade da Santa Casa, né? O que é a Roda dos Expostos? Vocês devem saber, essa portinhola aqui ficava voltada para a rua e os pais que não quisessem mais seus filhos, colocavam a criança ali, fechava a portinhola, tocava um sino, que era um sinal de que ali tinha alguma criança, né? E quem estava dentro não sabia quem pôs a criança, quem pôs a criança não sabia quem pegou, tá? Mas foi extinta, existiu no Brasil em 1961. No século XXI ela foi resgatada em Berlim, Alemanha. Tanta a rejeição materna e paterna, né? Então eles criaram um baby clap, uma caixa, um local onde a criança tem ali a refrigeração, o ar, né, adequado, nem muito frio, nem muito calor, né? É um jeito menos desumano, né?
Vez ou outra, nós vemos nos noticiários crianças encontradas na rua, abandonadas. A Maria Montessori, então, essa relação de criança e adulto nas escolas começa a ganhar um ar de mais respeito, de mais amor, né? Já desde Rousseau, desde Comênios, depois passando para Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Pestalozzi, né? Pestalozzi dava ênfase à relação afetiva entre adulto e criança, entre professor e aluno. Ele dizia que a relação afetiva entre o professor e aluno era uma garantia de aprendizado, né? Maria Montessori, ela provocou um desequilíbrio na acomodação da época, porque ela que trouxe a ideia, com vanguarda, de que a criança deficiente, ela podia ser tratada como uma criança, entre aspas, normal, né? Então ela cria aqueles móveis infantil, né, de parque infantil, mas o que ela diz aqui seria o resumo de tudo que eu vou falar aqui para vocês, tá? E só o que ela disse já é suficiente para a gente refletir sobre o tema. Ela disse: lidar com a criança é lidar com um ponto mais delicado e vital, onde tudo pode se decidir e renovar, onde tudo está cheio de vida, onde se acham escondidos os segredos da alma, porque ali se elabora a educação do homem. Tá? O papel da educação é esse, é resgatar a identidade divina que traz o Espírito ao reencarnar, a herança divina. A gente sempre precisa olhar a criança e consegue alcançar um envolvimento maior, melhor, aqueles que pensam assim, quando olha a criança como o espírito é reencarnado, porque a gente tem uma relação hierarquizada com as crianças, né? A gente sempre olha de cima para baixo, né? E muitas vezes pode ser um espírito que a gente teria nós que abaixarmos para falar com ele, né? A grandeza desse espírito. Eu fico imaginando um Chico Xavier reencarnando hoje e vindo por uma escolinha de evangelização, né? E começar a falar que está vendo espírito, vão falar: esse menino tão pequenininho já tem um obsessor atrapalhando a vida dele, né? E assim, a gente precisa ter um engajamento para exercer esse papel de educador, não é qualquer um, tá? Porque a função da educação é despertar a memória divina, a identidade divina que o Espírito traz. Eu sempre falo esse poema aqui porque eu acho ele fantástico, escrito por uma amiga nossa, Dora Encontre, né? Chama Germinação. E a gente vê a flor maravilhosa, né? Bela, linda, e a gente não esquece às vezes que ela foi cultivada, que ela foi cuidada, que um dia ela foi uma semente, né? E que brotou para a vida, desabrochou para a vida, e encontrando as condições propícias, ela consegue desenvolver com grandeza. E nesse poema Germinação, ela diz assim: a alma humana é divina, e dentro dela germina semente de perfeição. Bastará o seu cultivo para que o homem cativo trilhe livre a evolução. Cultive-se na criança essa bendita esperança de um ser humano melhor, de um ser que ame a justiça e amaine toda a cobiça, fazendo o bem ao redor. Mas não se alcança a virtude numa rígida atitude de limite e punição. Só o amor farto, completo, semeia em pleno deserto os frutos da perfeição. O exemplo nobre de paz, o diálogo loquaz, a ternura partilhada, são os caminhos mais certos para fazer homens corretos que sigam a própria estrada.
Confiemos no porvir, pois o amanhã que há de vir, bonita promessa encerra. Quem crê num Deus de bondade, também crê na humanidade, que será luz sobre a terra. Brilhe vossa luz, disse Jesus, né? Vamos lá. Então a questão 582, se pode considerar a paternidade uma missão, diz que é sem contestação possível uma verdadeira missão e ao mesmo tempo grandíssimo dever. Santo Agostinho, no capítulo 14, questiona, né? Lembrai-vos que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Alguns slides eu vou passar, porque são reflexões muito simples da gente poder desenvolver o nosso pensamento a partir delas, né? Eurípides Barçanufo, ele tinha um trabalho no Colégio Allan Kardec, em Sacramento, do qual a sua preocupação não era só com o desenvolvimento físico, cultural, intelectual e moral da criança, sendo a criança um espírito eterno e imortal, e tendo vivido antes, a educação devia promover a recordação da aprendizagem anterior, já feita, fazendo desabrochar as suas virtudes, a centelha divina, que cada um traz dentro de si. É o que disse o poema Germinação. A educação tem esse papel, né, de fazer desabrochar a centelha divina que cada um traz dentro de si. Os pais são os primeiros médicos da alma dos filhos, disse André Luiz. Porque nós recebemos como filhos espíritos compromissados, assim como nós, com as leis de Deus. E a reencarnação é a oportunidade do reajuste, nós sabemos disso, né? Mas muitos pais não sabem disso. E se você perguntar quem é o primeiro médico do seu filho, ele vai dizer: é o pediatra, né? Não é assim. Mas pediatra cuida do corpo, da saúde física. E cabe aos pais o cuidado da saúde espiritual, né? Mas tem gente que não entende isso, não ascendeu ainda para essa missão, né? E eu estava assistindo um programa, um debate sobre educação, tinham educadores na TV Cultura, e tinha um pediatra ali, e ele estava relatando algumas situações, né, de quantos pais, de quantas mães ainda não acenderam a luz da sua missão, né, embora seja convidado o tempo inteiro. Ele relata alguns casos ali de mães que vão ao seu consultório e precisam levar a babá, porque elas não sabem o hábito dos filhos, não conhecem. Então tem que perguntar para a babá, porque ela que sabe a hora que ele levanta, a hora que ele dorme, o que ele come, o que ele gosta, o que ele faz, né? Mas isso não é o pior, porque a gente consegue piorar o que já está ruim, né? A gente está ainda nisso. Tem mães, disse ele, tão assim, que tem um medo tão grande de cuidar do filho, ou ter que ficar com o filho, que ela contrata a babá, contrata a suplente da babá e a suplente da babá. Quer dizer, elimina qualquer hipótese de passar alguns instantes ali com a criança. Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, disse Jesus, né? Esse é um cuidado tremendo que os pais precisam ter, né, para não contaminar os filhos com seus vícios. Nós trabalhamos em projeto social, lidamos com muitas crianças e elas trazem sim para o seu ser os defeitos dos pais, né? Isso precisa ser atento, né? Santo Agostinho já disse: que fizeste da criança confiada sob a vossa guarda. Aqui o Consolador Emmanuel vem dizer que o período infantil é o mais sério, o mais propício
a assimilação dos princípios educativos. Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que esses a dirijam no caminho do bem. Feito isso, cumpriu sua missão. Mas eu queria que meu filho fosse médico, fosse engenheiro, um advogado, um erudito, né? Não importa. Se você fez ele um espírito do bem, você cumpriu sua missão. Não importa qual a profissão que ele vai escolher, né? Isso não é o menos importante. Um pai, quando gera e sustenta um filho, só realiza com isso 1/3 da sua tarefa. Um livro de Jean-Jacques Rousseau, chamado Emílio, ele trata dessa questão. Ele diz também que o filho deve amar os pais antes de saber que este é o seu dever. Tá? Porque às vezes nós exigimos amor dos nossos filhos, mas não cultivamos esse amor lá atrás. Tá? E na frase aqui de Rousseau, ele disse que antes de exigir, antes que o filho entenda que ele deve amar, já deve estar amando, né? Todas as famílias felizes se assemelham, mas cada família infeliz é infeliz do seu modo. Essa parte aqui que eu queria tocar um assunto com vocês, e confesso que eu tenho até medo de falar, mas nós estamos na geração desafiadora, né? Não tenho certeza, Jesus quebrou todos os paradigmas da época, né? Ele fez o que ninguém tinha coragem de fazer, né? Deu exemplo de bondade ao samaritano, conversou com a mulher samaritana, curou no dia de sábado. E a gente sabe que nós estamos hoje vivendo numa sociedade consumista, né? O consumismo está aí à tona, né? Eu conversando com uma mãe esses dias, ela falou assim para mim: eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e um de 2 anos, 5 e 2 anos. Eu e meu marido trabalhamos o dia todo, né? Nós trabalhamos no shopping, ela disse, e nós temos só uma folga que coincide os 2. Então nossos filhos só nos vê juntos uma vez por mês, porque a hora ele está com o pai, a hora eles estão com a mãe, e só uma vez por mês é que conseguimos reunir a família, e numa quarta-feira, quando as crianças vão para a escola, né? O que eu vou falar aqui, em nenhum momento eu estarei emitindo um juízo de valor, né? Porque isso é uma questão íntima do casal, decisão do casal, né? Conheço casais que conversaram sobre esse tema e a decisão que eles tomaram foram a melhor, né? Porque conseguiram estar presente na fase principal da educação, que é até os 6 anos. Emmanuel diz isso: até os 6 anos é o período fértil para a assimilação dos princípios educativos, que é quem vai pagar a conta, né? Resumindo em poucas palavras, trabalhar fora, né? Eu conheço casais que decidiram que um ficaria, né? Porque eu acho que a maior dificuldade não é a financeira. A maior dificuldade, acho que o maior obstáculo é quando a gente descobre que não estamos cumprindo a nossa missão, né? De pai e de mãe. Porque recentemente, essa semana, foi apreendido mais de 50 adolescentes numa festa rave, né?
movida a drogas, bebidas, sexo, adolescente de 14, 15 anos. No ano passado, uma grande e renomada escola de São José do Rio Preto organizou uma excursão com adolescentes entre 14, 15, 16, 17 anos para a Oktoberfest, né? Então é um sinal de que algo precisa ser feito. Então, essa parte eu vou citar os exemplos que deram certo, né? Mas é uma decisão dos pais, porque esse dia eu li um texto interessante, né? Que dizia assim, uma parte do texto, que é preferível ter mais filhos e menos dinheiro do que, quer dizer, é preferível ter mais filhos e menos dinheiro do que mais dinheiro e menos filhos. Divaldo diz assim, né, que essa missão educadora dos pais, tá, nos remete a esse pensamento. Ter menos tempo para ganhar dinheiro, mas mais tempo para passar com os filhos. Porque onde está aí o interesse e depois ter que usar todo o dinheiro que acumulou para cuidar do filho, né? Então é o tempo mesmo, né? Que a gente precisa pensar. A minha mãe, ela decidiu, se bem que na época da minha mãe a mulher não trabalhava fora, tá? Mas o que ela fez nos anos 60, né? Porque se há 3.700 anos ainda não conseguimos dar um caminho adequado, um rumo certo aos jovens, dos anos 60 para cá a diferença não é muita, né? Por quê? A participação dos pais na educação é fundamental. Até aos 6 anos, o espírito ainda não desabrochou da reencarnação passada, tá? E aconteceu um fato comigo quando eu era criança, em 1967, né? Eu era pequeno, 68, mas eu morava numa casa aqui, e minha avó materna, meus avós andava 30 metros, subia mais 30 metros, era a casa da minha avó e do meu avô, pertinho, 60 metros de casa. E minha mãe me deu uma missão, todo dia de manhã, e eu tinha que ir lá, na casa dos meus avós, saber como que eles passaram a noite, né? Eu fazia isso todo dia. Vó, avô, como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Mãe, tá tudo bem? Dormindo bem? Tá jóia? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Um dia que eu fui cumprir essa minha missão, dada pela minha mãe, vizinho dos meus avós estava acontecendo uma reforma em uma casa. A gente sabe, quem é da nossa época, né, Ricardo? Dejair, mais jovem, talvez não lembre, mas a dificuldade que se tinha para ter um brinquedo, né? Não é, seu Nelson? Era terrível, não tinha brinquedo na época. Meu pai teve 11 filhos, meus pais, imagina, né? Não tinha condições de dar brinquedo. E eles tinham feito essa reforma, e no entulho tinha uns toco de madeira, ponta de madeira, um mais maravilhoso do que o outro, porque aquilo para mim era um monte de brinquedo. E eu peguei um toco daquele, eu vi um caminhão. A minha imaginação, isso aqui é um caminhãozinho, né? Mas eu sou esperto, né? Falei, preciso olhar para ver se ninguém está vendo, para não ser pego em flagrante delito, né? Olhei, não tinha ninguém, peguei o toco, coloquei debaixo do braço e fui todo feliz para minha casa, fazer do toco o meu caminhão. Cheguei em casa, na minha casa, vó, mãe, o vô está bem, a avó está bem, tudo jóia e tal. Que bom, tá tudo bem, tá jóia. O que é isso aí debaixo do seu braço? É um toco. Sim. E onde foi que você arrumou esse toco? Perguntou minha mãe. Esse toco estava lá no lixo, lá na casa do seu Antônio, a dona Delmina.
Ah, estava lá sim. E você pediu para quem esse toco? Ah, mãe, eu não pedi para ninguém, porque não tinha ninguém olhando, né? Mas você não pediu esse toco para ninguém? Não pedi. Então volta lá e devolve. Esse toco não é seu. Tá? Nunca mexa em nada que não lhe pertence. Nunca na tua vida. Volta lá e devolve. Mãe, mas estava no lixo. Mas nem o lixo é seu. Volta lá e devolve. Minha mãe era baixinha, pequenininha, magrinha, sabe? Mas tinha um poder nas palavras. Nunca bateu em nós. Nunca deu um tapa. Nenhum dos filhos. Mas educou com amor. Volta lá e devolve esse toco. E eu voltei lá. Só que a hora que eu fui jogar o toco no entulho, eu fui pego em flagrante, porque o dono apareceu, falou: o que você está fazendo aí, moleque? Eu falei: eu vim jogar esse toco aqui. O que você quer com esse toco? Eu queria brincar com ele, fazer um caminhão. Pode levar para você. Aí eu levei o toco para casa, todo feliz. Até hoje, quando eu vejo um toco, eu lembro da minha mãe, sabe? Nunca mais esqueci. Ela viu porque estava em casa. Talvez se ela estivesse trabalhando, não teria visto. Aí eu teria roubado um toco num dia, um caminhãozinho no outro, uma bala no supermercado, uma paçoquinha na venda, né? E ela foi ali, no nascedouro ali, as minhas tendências. Tá? Então isso é só para fazer uma reflexão, se não compensa ter mais filhos e menos dinheiro. Mas isso é uma decisão do casal, tá? Muito rapidamente agora eu vou tratar da violência infantil, que é quase que uma regra na nossa sociedade. Quando eu falo isso, gera uma certa indignação, porque muitos ainda acreditam que bater ensina, que é apanhando que se aprende. Eu acredito que lá numa geração passada, essa linguagem talvez tenha sido adequada, mas hoje não. Nossos filhos esperam de nós o diálogo, o exemplo, né? O exemplo mais do que o conselho, porque dar exemplo é mais eficiente do que dar conselho, né? Porque a criança observa a nossa atitude perante a vida, tá? A punição, o castigo, né? A palmada é uma maneira de repreender o erro do filho, o que ele fez de errado. Você quebrou, você gritou, você derrubou, você foi mal educado. Aí mal educado já é uma outra dimensão, né? Porque mal educado tem a relação, então, por exemplo, quem me educou então, né? Se eu sou mal educado, sendo que a criança nasce com todo o esquecimento do passado, né? A neurociência vem falar sobre isso, a neurociência, né? Que são as memórias repetitivas, que formam a personalidade do indivíduo. Neurônios espelho, é isso. Os pais não sabem que às vezes eles estão castigando um filho por um erro que ele mesmo cometeu. Tá? O córtex pré-motor é ativado ao observar. Tá? A criança observa. No momento que houve uma ação, seja ela qual for, o córtex pré-motor do ser humano, de vocês aqui, vocês estão aí sentadinhos, quietinhos, mas aqui dentro está acontecendo milhões de transformações, para que vocês assimilem essa ideia, né? Então, para que a gente possa refletir que às vezes os pais batem no filho, mas não deveria bater, tá? Faz com que o cérebro imite o que o outro está fazendo, sem repetir a ação. Neurônios espelho. Tá? Eu posso fazer isso aqui com as mãos, e vocês não vão fazer isso com as mãos, mas o cérebro de vocês guardou essa memória. Uma hora pode acontecer, tá? O outro nos forma internamente, mesmo quando externamente não esteja aparecendo nada, tá? Então dá a impressão
de que a criança nem escutou o que o pai disse, o que a mãe falou, o que o pai fez. Mas está tudo guardado. Uma hora vai vir à tona, né? Vai desabrochar, tanto os defeitos quanto as virtudes, né? Precisamos observar as duas dimensões dos seres humanos: o que acontece do lado de fora e o que acontece do lado de dentro. É ali, do lado de dentro, que é o importante, que vai manifestar do lado de fora. As palavras que os pais jamais deveriam dizer a seus filhos, são ditas nos primeiros 30 segundos de frustração. Em 30 segundos, um pai ou uma mãe diz a um filho, em 30 segundos de frustração, palavras que jamais deveriam ser ditas. Tá? Aqui fala da memória sonora dentro da barriga. No 5º mês de gestação, a criança já ouve tudo. Criança, 5º mês, já desabrochou a memória, a audição. Tá? A apreciação que o adulto faz da criança modula a apreciação que a criança fará de si mesma. Tá? A criança aprende aquilo que ela vivencia. Se a criança cresce sendo motivada, mesmo com as suas limitações, ela vai conseguir vencer essas limitações. Tá? Nós somos o que a nossa memória lembra. Nós trazemos em nós, dos nossos pais, muito mais do que a gente imagina. Então, falar sobre a palmada, embora há opositores dessa ideia, tá? Mas já foi comprovado cientificamente que a palmada deseduca. 11 países já aboliram a prática da palmada. Quem bate para ensinar, está ensinando o quê? Está ensinando a bater. É isso. Essa criança vai reproduzir essa violência fora de casa, né? E vai bater no coleguinha, na escola, e essa violência que nós vemos hoje na sociedade, tá? A educação pelo medo deforma a alma. Isso é antigo, né? No passado era assim, bastava olhar que não precisava fazer nada, né? Era um medo, tá? Nós seríamos uma geração melhor do que somos hoje, se a nossa geração do passado tivesse desenvolvido outro método de educar, através do diálogo, né, através da conversação. É isso que precisamos pensar. Esse é em 1926, né, Max Ernst, ele já indignado com a violência doméstica, com a violência da criança sofrida pelos pais, né, o quanto que as crianças sofriam pelos pais. Max Ernst desenvolveu esse quadro em 1926. Na época criou uma indignação, né, dos religiosos, porque ele retratou aqui Maria de Nazaré batendo no menino Jesus, ele sendo espancado, né? Uma indignação para a época, justamente para provocar isso, tá? Para provocar isso, para provocar a imagem do que isso retrata quando uma criança apanha, tá? Ele quis dar esse sinal, porque vocês podem olhar aqui, que no momento que ele está apanhando, a aura do menino cai, a aura do menino Jesus, pode voltar, né? Caiu a aura do menino Jesus. Ele quis dizer que quando uma criança é tratada com violência, ela tem a sua pureza destruída. O primeiro contato que o espírito tem com a violência na terra é com os pais, e isso pode ser um desabrochar daquele ser que estava no passado guardado. Emmanuel diz que a paz que nós tantos queremos na terra começa entre 4 paredes. Quem bate esquece, mas quem apanha precisa passar por um longo e penoso processo de ressignificação
da violência recebida. Então é isso. O que a palmada realmente ensina? A temer o mais forte, o mais poderoso. A palmada ensina a perder o interesse pela atividade que estava sendo desenvolvida no momento em que apanhou. A palmada ensina que a agressão física é uma atitude normal, que a força bruta é mais importante que o diálogo, que de quem se espera amor pode vir palmada e agressão. Tá? Se uma criança é criada num contexto violento, ela tenderá a ser violenta. Não que ela seguramente será violenta, mas podemos afirmar que em contextos violentos a violência tende a se reproduzir mais facilmente. Tá? O espírito hoje, para ser criado num contexto de violência e não se tornar violento, ele tem que ser muito forte. Tá? Muitos pais e mães justificam a violência dizem, né, que é a imperfeição do espírito, a rebeldia que está naquela alma, e que a criança não entenderá outra linguagem que não seja o da reprimenda, da coerção, do medo. Tá? A gente sabe que isso é verdade. Não adianta falar de amor, ele não entende. Tá? Gandhi disse: enquanto o domínio gerado pela força necessita de armas para se manter, o domínio gerado pelo amor dispensa o uso da força. No livro dos Espíritos: não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede a seu malgrado, mesmo a contragosto, ao amor verdadeiro. Tá? É um imã, né, que o atrai. Insistindo nesse tema, Gandhi diz assim, que não existe um coração tão endurecido, tão violento, uma alma tão violenta, que não se entregue pela força do amor. Se não se entregar, não é porque o espírito é tão violento assim, mas porque o amor não foi suficientemente forte para produzir essa mudança. Então, essa questão da violência contra a criança, a gente precisa repensar isso e deixar que o entendimento ilumine o nosso coração. Tá? O espírita deve ser um elemento de influência positiva. A gente deve pensar nisso. Tá? Para encerrar minha palestra, eu vou ler depois um outro poema sobre o amor. E a gente pode, sim, através dessa pequena história que eu vou contar, ver o quanto que a dedicação, quando ela é praticada, o amor, o envolvimento entre pais e filhos, tá? A conscientização do cumprimento da sua missão, feito por ambos ou por um deles, vale a pena o sacrifício, né? Porque a gente vê o amor desabrochando em todas as camadas sociais, que serve de exemplo para as ditas chamadas camadas mais altas, né? Então vemos pais morando em mansões que abandonam seus filhos, e vemos mães morando em casebres e se dedicando com amor assim, incondicional, né? Eu já contei essa história várias vezes aqui, mas de quinta-feira eu não contei ainda, eu vou arriscar. É um poema, né? Também, eu gosto de contar poema, que é a história de um menino chamado Zezinho. Vocês vão ver como que o amor desabrocha nas adversidades. Tá? Então eu vou contar para vocês a história de um menino chamado Zezinho. Ele nasceu numa favela e era muito pobrezinho. Sua mãe, a dona Maria, ela trabalhava sem parar, de dia como empregada. Ela tinha muita roupa para lavar. De noite, a dona Maria ainda tinha que trabalhar, lavando, passando e costurando as roupas que o Zezinho ia usar. O seu pai, o Godofredo, ele só vivia encrencado, pois como ele bebia muito, ele estava sempre desempregado.
E as pessoas, quando viam o Zezinho na rua, falavam: pobre menino, o Zezinho, miserável, desvalido, muito pobre, o coitadinho, ele tem tudo para virar bandido. Sua infância muito pobre não foi fácil de aguentar. Roupa nova, só usada. Ele não conseguia nem brincar, pois já pequeno, bem pequeno, ele começou a trabalhar, engraxando sapatos dos donos de um velho bar. E outros sapatos vieram. E Zezinho, que legal, engraxava direitinho, com carinho especial. E cada dinheiro ganhado era muito importante, pois para quem não tinha nada, qualquer quantia era o bastante. Mas era o Zezinho sair na rua, para o povo falar: pobre menino Zezinho, miserável, desvalido, se ninguém ajudar esse menino, ele vai virar bandido. Certo dia na escola, o Zezinho foi estudar, e lá havia a professora que ele aprendeu a amar. A escola era precária, a carteira era de pau, no teto tinha goteira, mas a professora era legal. Dona Vera, a professora, a Zezinho tudo ensinava, adição, subtração, e ela nunca se cansava. E o Zezinho, em sua classe, ele era sempre o melhor, dividia, multiplicava, todas as matérias ele sabia de cor. Mas era o Zezinho sair na rua para o povo dizer: pobre menino Zezinho, miserável, desvalido, se ninguém educar esse menino, ele vai virar um bandido. Um dia o seu pai morreu, de tanto que tinha bebido. Aí o povo falou: é agora que o Zezinho vira bandido. Mas que nada, o Zezinho, ele preocupou-se com a mãezinha, e teve que trabalhar dobrado, de manhã até a noitinha. Mais sapatos para engraxar, mais sapatos engraxados, mais matéria para estudar. E o Zezinho dava conta, parecia não se cansar. E todo dia após a aula, a sua mãe ele sempre ajudava. Ora a casa ele varria, ora a louça ele lavava. Mas o povo comentava: pobre menino Zezinho, miserável, desvalido, se ninguém orientar esse menino, ele vai virar um bandido. Mas o tempo foi passando e o Zezinho foi crescendo. Quanto mais ele estudava, mais ele ia aprendendo. Com dinheiro de engraxate e com tudo que estudou, certo dia na escola o Zezinho se formou e logo arranjou um emprego e não parou mais de estudar. Da favela se mudou, uma casa ele conseguiu alugar. Agora, com o tempo passado, mais para frente, depois dele ter formado num curso superior, por onde ele passa agora, todo mundo olha para o Zezinho e comenta: lá vai Zezinho, o menino se formou doutor. Parabéns, doutor Zezinho, que foi um menino pobre e desvalido que nasceu numa favela e teve tudo para ser bandido, mas encontrou uma mãe que se dedicou com amor. Eu vou encerrar com esse poema que eu li na palestra passada, e fala do amor, que o amor pode fazer, né? Eu coloco esse tema em muitas palestras minhas. O amor se muda, se adapta, se transforma, se sublima, mas nunca desiste. O amor pode estar triste, agitado, aflito, cansado com os atritos do dia a dia, mas se for amor nunca esfria. O amor todo sofre, diz Paulo, e nunca se acaba. Mesmo ofegante prossegue, mesmo ferido perdoa, mesmo desacreditado insiste, e mesmo rejeitado resiste. O amor tudo pode, tudo alcança, força divina que nos move e nos transfigura. O amor é feito de eternidade. Que Jesus seja sempre o mestre em nossas vidas. Muito obrigado.